Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da série Agilidade para Negócios. No episódio de hoje, vou falar sobre DevOps, como o DevOps contribui diretamente para a gente ter aí de verdade agilidade nos negócios. Se você está aqui na minha rede, LinkedIn, se você está aqui na rede da Digital Edu, aproveita bastante esse conteúdo. Se você está ao vivo, lembrando, no final você pode fazer perguntas. A gente vai separar um tempo aqui para responder as perguntas. E é bacana as perguntas também, aquelas que a gente selecionar que tem mais necessidade de aprofundamento, a gente vai trazer lives adicionais. Então, aproveita tanto para comentar o que você está assistindo aqui nas nossas redes, como também para você conseguir aí fazer uma pergunta que eu responda de imediato ao final desse episódio, ou trazendo aí uma nova live, né? Aprofundando. Inclusive, a gente tem aí, como eu falei anteriormente, um caminhão de conteúdo. Vai, vai ser pouco tempo ou poucos dias para tanto conteúdo bom aí. Até porque, antes de eu aprofundar aí essa questão de DevOps na agilidade, eu queria destacar que para a gente de verdade alcançar agilidade em negócios, a gente tem que entender não só de agilidade, tem que entender de negócios, tem que entender de tecnologia, tem que entender de liderança, tem que entender de comportamento humano, tem que entender de mercado, de mundo. Então, é um desafio enorme. Por isso que eu sempre falo que agilidade para negócios vai muito, 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 muito além de framework. Embora framework seja importante. Percebe que é uma soma aqui? Então, feito essa introdução, agora sim, vou começar a ver aqui nesse tema que eu sou apaixonado, que é DevOps. Então, lá, até para sincronizar aí as nossas redes, no 1, 2, 3, eu vou começar aqui a Vera esse episódio. Então, bora lá? Você está na série Agilidade para Negócios, sou Antônio Muniz, e vou trazer elementos aqui fundamentais hoje de como DevOps pode contribuir diretamente para você alcançar esse objetivo principal de qualquer empresa. Pensa aí, toda empresa é feita para gerar resultado para os acionistas, para os donos, para os executivos, para os colaboradores, para a sociedade. E não é possível hoje ter agilidade em negócios se a gente não conhece DevOps. DevOps, eu sempre considero que é uma cultura de duas coisas: automação e colaboração. E tem uma ligação direta de DevOps com agilidade. Eu até vou trazer aqui o início de DevOps, principalmente se você não trabalha diretamente com esse tema. E se você já trabalha com DevOps, é muito importante você entender os fundamentos de como tem essa conexão perfeita entre agilidade, negócios e DevOps. Então, vamos trazer em perspectiva aqui que a agilidade ela começou lá fortemente com o Manifesto Ágil em 2001. Embora muitas técnicas e frameworks já existissem antes do manifesto, em 2001, não é verdade? O Scrum já existia, o Lean, o XP, enfim, tinha um montão de coisa já funcionando. Aí 17 profissionais de software, 17 devs, que já aplicavam essas práticas, se juntaram para compartilhar experiências. É o que eu estou fazendo aqui com você toda terça e quinta. E eles lá se encontraram, fizeram lá um workshop, fizeram lá um debate profundo sobre como melhorar a entrega de resultados para o negócio quando precisava de software, ou como melhorar os projetos de software. Muito bem. Lá naquela época, a entrega de software era muito questionada. Até a TI, em vez de chamar tecnologia da informação, os usuários zoavam a nossa área de TI, né? Que era tempo indeterminado, né? TI, olha só, tempo indeterminado. Ou tudo incluso, ou está incompleto. Então, havia aí uma crítica muito grande para nós que trabalhamos com tecnologia, que a gente não conseguia ter esse alinhamento mais forte com o negócio. E lá, então, no Manifesto Ágil em 2001, eles estabeleceram lá valores, princípios, práticas para melhorar a gestão de projeto de software, mas também otimizar a implantação. Então, isso foi em 2001.
Só que na prática aconteceu um movimento no mercado muito interessante, e eu vivenciei muito isso. Nesta época, em 2001, eu trabalhava mais fortemente em operações. Trabalhava com governança, trabalhava como administrador de redes, o famoso sysadmin. E essa galera mais de operações, sysadmin, segurança da informação, ficou um pouco separado do movimento ágil. Olha que interessante. Essa essa galera ágil, ela se conectou muito com o negócio, aqui à minha esquerda, por exemplo. A galera lá do final do ciclo, que é a galera de operação, que coloca em produção o software, que dá suporte, enfim, no modelo tradicional era isso. Existiam 3 equipes, vamos colocar assim: a equipe de negócio, separada, nos seus departamentos, nos seus muros, a equipe de desenvolvimento de software e a equipe de operações. A agilidade, ela foi muito adotada por esses 2 primeiros públicos: time de negócio, time de desenvolvimento. Então, eles brigavam muito antes, né? E eles ficaram amiguinhos, vai vendo, ficaram amiguinhos. Então, a squad ou o time ágil, por assim dizer, uniu 2 equipes, equipe de negócio e equipe de desenvolvimento. Mas, sem perceber, o mercado deixou de fora o time de operações, infraestrutura, sysadmin, governança, segurança da informação, suporte ao cliente. Essa galera ficou meio separada desse movimento ágil. Não estou dizendo que em todas as empresas, mas das empresas que eu conheço, principalmente aqui no Brasil e até no mundo, foi muito isso. Sem perceber, tinha tanto trabalho aqui para juntar essa galera de negócio e de desenvolvimento, qualidade de software, basicamente, que não deu tempo, sei lá, não sei se criou-se concorrência, enfim. O fato é, a agilidade, em muitas empresas até hoje, não conecta-se diretamente com o time de operações. Aí até posso incluir aqui gestão de serviços, legal? A galera que pratica, né, ITIL, por exemplo, COBIT, que pratica, inclusive, a parte, como eu falei, de segurança da informação. Enfim, virou, em muitas empresas, o que eu batizei de guerra civil corporativa. Por quê? Você tinha uma briga antes da agilidade, conflitos entre a área de negócio e a área de TI. Parte da área de TI ficou amiguinha da área de negócio. E foi bom esse alinhamento. Aí, juntou-se em muitas empresas essas 2 áreas amiguinhas, negócio e desenvolvimento, e começou a bater na área de operações. Eu vivi isso na minha carreira durante alguns anos. Eu era o líder de governança, o cara da infraestrutura, e a galera TI e desenvolvimento se juntou para acelerar a implantação, que um dos objetivos da agilidade é esse, né? Não demorar muito em produção, experimentar rápido, aquela coisa toda que nós conhecemos. Só que essa galera da operação éramos nós, que teríamos que garantir a estabilidade. Então, vê se não é assim no teu dia a dia ainda hoje. Quando eu faço muitas mudanças e agilidade precisa reduzir lotes, lembra lá? O MVP, eu faço implantações a cada 2 semanas, por exemplo, lá, se a gente olha o Scrum, beleza? Essa galera que se uniu ao negócio de desenvolvimento quer implantar mais rápido, mais frequentemente. Essa galera de operações é que toma cascudo quando o sistema está fora do ar, quando o sistema está com bug. As pessoas falam, ué, vocês não estão cuidando da operação, da infraestrutura? Quer ver um exemplo fácil? A galera de desenvolvimento e negócios cria lá uma versão nova de um software. Ah, é só um campinho, não tem essa coisa? Ah, é só um campinho novo. Ah, isso aí é facinho. Só que esse campinho novo, quando você coloca em produção, e se 10 mil usuários acessam esse campinho novo? Pode ser que esse campinho novo faça uma pesquisa no banco de dados e tem que conectar com uma API externa. Aí vai ter que consumir mais rede, vai ter que consumir mais internet, vai consumir mais servidor. Ah, mas está na nuvem. Ô, neném, deixa eu te falar aqui, a nuvem também consome recursos.
A empresa paga por uso de recursos na nuvem. Então, essa galera de infra, normalmente, de operações e infra, normalmente, tem medo ou tem receio de muitas mudanças do lado de cá. Por quê? Quando dá ruim, vão cobrar da infraestrutura. Segurança da informação, mesma coisa. Implantamos uma nova funcionalidade, estampinho novo. Ué, mas está seguindo as regras de segurança da informação? Está seguindo as regras de lei de proteção de dados, LGPD? Tem que pensar nisso. Ah, implantou esse campinho. O tempo de resposta piorou. Que alguém vai ter que pagar, melhor, vai ter que se responsabilizar por isso. Eu falo pagar o pato, mas também pode ser. Ou seja, de 2001 e por um tempo, e cá entre nós aqui até hoje, muitas empresas, ainda temos a guerra civil. A galera da agilidade contra a galera da governança. E eu estou dizendo que eu vivi isso em muitas iniciativas, e eu vi isso muito no mercado. Quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com DevOps, aliás, foi o primeiro livro que eu lancei com a jornada colaborativa, livro colaborativo, a gente lançou em 2019, mas eu comecei a trabalhar um pouquinho antes com DevOps. E o que eu percebi? Do lado de operações, do lado de infra, que DevOps conectava esses dois mundos. Negócios, desenvolvimento, operações, governança, segurança, suporte ao cliente. Opa, esse negócio me interessa. Eu já trabalhava, como eu falei antes, em infraestrutura, depois eu passei para a gestão de TI, usei muito práticas ITIL, ajudei empresas a implantar práticas ITIL, COBIT, PMBOK, gestão de projetos. E aí, quando eu vi DevOps, caramba, eu já tinha alguma experiência com agilidade. Eu comecei muito com Lean na agilidade. Mas eu falei, caramba, tem tudo a ver. Não é para deixar. A agilidade, ela não veio para separar as equipes. Eu estou dizendo a situação prática aqui. Se você vivenciou isso, pode comentar aqui ao vivo ou depois, nas nossas plataformas. O ponto é, eu vi muita empresa, muitos profissionais executivos me falando, Muniz, a gente vive isso. Essa brincadeira que eu fiz é de guerra civil corporativa. Eu fiz palestras nos maiores eventos falando de DevOps. E falando que DevOps conectava time de negócio, agilidade, com time de operações. E começou a ter sentido para mim, nas minhas iniciativas, nas palestras, nas consultorias, nas mentorias executivas. Por quê? As empresas, sem perceber, elas, quando resolvem um problema, criam outro, é super normal. Pensa aí na tua vida. Você dá foco numa coisa, você resolve essa coisa, aparecem outras. Sempre tem uma restrição, não é isso? Tem um livro, A Meta, que fala isso. Você resolve uma restrição, um gargalo, surge outro. É super normal. Então, as empresas, com o Manifesto Ágil, com a agilidade, elas resolveram um problema, que era a área de negócio, a área de desenvolvimento, que não se falavam muito. Coloca junto, seja presencial, seja remoto, e vamos lá. O resultado é do time. Isso ajudou. Não vamos fazer aquele plano longo para depois colocar teste e produção. Vamos fazer pequenas entregas, pequenos lotes, que o Lean já fala, ó, teu pão. MVP, pequenos lotes, que DevOps também fala, o Lean falava lá, ó, teu pau, por isso eu gosto de Lean. Foi a minha base para agilidade e para DevOps, juntando com operações. ITIL, COBIT, essas paradas todas. Por que eu estou te falando isso? Porque quando uma empresa resolve um problema local, existe uma coisa chamada pensamento sistêmico. Eu resolvo um pedacinho aqui, mas eu crio problemas lá na frente. E tudo bem, eu tenho que continuar resolvendo. E aí que entra DevOps. Olha que interessante, eu estou fazendo aqui uma introdução muito importante para você entender por que DevOps é tão importante. Eu podia começar aqui esse bate-papo já falando de DevOps, mas eu preciso te dar contexto. Aqui você sempre vai aprender agilidade para negócios com essa visão estratégica dos porquês. Principalmente se você é líder, não adianta falar para a equipe, faz isso. Você tem que explicar o porquê que é importante fazer isso com a tua equipe. Então, no caso de DevOps, foi um movimento posterior à agilidade. Olha que interessante. Agilidade, manifesto mais fortemente em 2001. Em 2008,
começou mais fortemente, 2008, 2009, o movimento DevOps. E olha que interessante, quem criou o movimento DevOps? Foi uma pessoa de Dev, uma pessoa de Ops, de operações. Muito interessante que esse movimento ele foi criado para mostrar que a agilidade sozinha não resolve o problema do cliente. Não adianta negócio e desenvolvimento ficar amiguinho se a gente não traz para o jogo todo o resto do fluxo de valor. Esse ponto é importante. Mais importante do que eu fazer o software rápido é colocá-lo de maneira rápida, com qualidade, com segurança, respeitando a experiência do cliente na produção. Então, a agilidade, ela até tem práticas para isso, mas faltou esta conexão direta. Então, o DevOps veio para se juntar. Aliás, se você ouve duas frases que eu vou falar agora, tenha certeza que falta prática DevOps na tua empresa. Primeira frase é quando a equipe de desenvolvimento de negócio fala assim: olha, está pronto, só falta testar. Essa é uma frase típica de quando nós temos agilidade, às vezes até com uma certa maturidade, mas não temos DevOps. Não temos as outras práticas, automação de teste, implantação contínua, observabilidade, infraestrutura como código, um montão de práticas que eu vou trazer ao longo dos nossos episódios aqui com mais profundidade. Aqui eu quero primeiro conectar de maneira estratégica agilidade para o negócio DevOps. Então, se você ouve muito na tua empresa ainda hoje esse comentário das equipes, olha, está pronto aqui, por exemplo, o executivo chega e pergunta, como é que está aquela nova funcionalidade, aquele serviço novo, aquele sprint, vamos lá, que o executivo conhece até de agilidade. Como é que está esse sprint? Aí o time fala assim, ó, está tudo pronto, só falta testar. Então, não está pronto. Aliás, na definição de pronto da agilidade, desde o início, a gente não fala que está pronto se não está pronto. Para DevOps, só está pronto quando o cliente está usando. Isso está pronto. A definição de pronto em DevOps, a gente muda. Não é quando a equipe criou, testou e o usuário deu ok. Em homologação. Não, não, neném. Lá em produção, está funcionando? Aí a gente vai medir a experiência do cliente, o tempo de resposta, se está dando erro. E a gente acompanha de imediato, com fatos e dados. Aí que entra a telemetria, a observabilidade. E se está dando algum problema, a gente volta rapidamente para aprender com a experiência real. E por isso que a gente reduz os lotes de implantação também. Beleza, então essa é a primeira frase. Se ainda você ouve isso na empresa, nos projetos, né? Tá pronto, só falta testar. Tá faltando DevOps aí. Segunda frase típica, quando a gente tem agilidade, mas não tem DevOps. É aquela frase, geralmente, do desenvolvedor. Ele fala assim, na minha máquina funciona. Já ouviu essa frase? Olha, na minha máquina funciona. O problema é lá na infraestrutura. O problema é com as regras de segurança. O problema não é meu, na minha máquina funciona. Aí é engraçado que uma resposta boa para esse comentário é, tá bom, pega a sua máquina e coloca lá em produção, então. Coloca na nuvem a tua máquina, bonitão ou bonitona. Porque essa frase, na minha máquina funciona, ela de nada adianta para o cliente. Ela pode até ser usada para você resolver, fazer um troubleshoot, resolver problema, beleza. Você pensa assim, poxa, na minha máquina funciona. Será que é alguma configuração diferente lá em produção? Será que é uma condição diferente que aqui em homologação são liberadas várias coisas de segurança, de porta, né? De conexão com um montão de coisa, e lá na internet por segurança não pode? Ou lá em produção? Então não é suficiente eu falar que na minha máquina funciona. Tem que funcionar para o cliente. Aí você tem DevOps. Então, por que eu estou dizendo isso com tanta ênfase? Porque ainda hoje eu vejo isso acontecer em muitas empresas. E empresas que investiram milhões em agilidade. E aí eu não estou colocando culpa em ninguém. Eu estou dizendo que tem solução. Qual a solução? DevOps. Então, DevOps é até o nome. Olha que legal. É você juntar uma visão de ponta a ponta, times de desenvolvimento e times de operações. Mas não é juntar para trabalhar na mesma time, squad, é uma visão de ponta a ponta.
Uma visão menos de competição e conflito e mais de contribuição para a empresa, para o cliente. Por isso que eu considero que DevOps tem dois elementos principais. DevOps é uma cultura mais do que ferramenta, mas DevOps precisa de ferramenta. Então, é uma cultura de automação e uma cultura de colaboração. Geralmente, quando a gente não tem práticas DevOps bem estabelecidas, além dessas duas frases que eu falei, acontece outra coisa interessante, ou acontecem outras coisas. Seguinte, você está lá com o time de desenvolvimento, coloca em produção, aí dá algum erro, tá bom? Implantou lá alguma coisa nova. Um novo sistema, uma nova funcionalidade, um novo serviço, implantou. Alguém não observou esse ponta a ponta, não estou botando culpa em ninguém, e aí o cliente começa a ligar para o Service Desk, começa a abrir incidente, começa a ter reclamação. E hoje o negócio é tão impactante, por isso que eu quero falar da importância de DevOps para negócio, que hoje, quando um aplicativo dá um problema, quando um serviço dá problema, o impacto é gigantesco, porque não é uma área interna que está usando mais, como no passado. Hoje, as empresas estão de cara para o mundo. Então, imagina, na tua empresa tem lá, você trabalha num banco e você tem lá o serviço de consultar saldo, fazer Pix. Por algum motivo não está funcionando. Inconscientemente, há uma herança nas empresas da gente já descobrir o culpado. Mas peraí, não está funcionando o Pix por quê? Ah, é porque implantou ontem uma nova versão, ou fez uma atualização de segurança lá no serviço, né? Teve uma recomendação, uma vulnerabilidade, foi lá e depois disso não está funcionando. O tempo de resposta aumentou e dá timeout. Ué, então é que a culpa é do desenvolvimento que fez a mexida? Não, a culpa é da segurança que falou que tinha que colocar lá a correção, o patch lá. Ou a culpa é da infraestrutura que não otimizou. Não sei. Esse é o pensamento tradicional. Com DevOps, lembra que é uma cultura de colaboração? A equipe inteira está pensando no ponta a ponta. Nós vamos trabalhar para rapidamente entender o que aconteceu e resolver aquele incidente. Nós, como equipe, negócio, desenvolvimento, qualidade, infraestrutura, segurança da informação, atendimento ao cliente, a gente vai se juntar para colaborativamente resolver o mais rápido esse incidente. E olha como as coisas se conectam. Lá no IT, desde os primórdios, quando tem alguma coisa que não está funcionando conforme o combinado, o foco é resolver rápido, restabelecer o serviço. Mas isso não é suficiente. Depois que a gente resolve esse incidente, restabelecendo o serviço, a gente precisa descobrir a causa raiz. E aí, principalmente, que entra a colaboração. Porque depois de resolvido o problema, melhor, o incidente, parece que está resolvida a vida, e não está. Nós temos que mergulhar mais profundamente nas causas desse incidente. Por que aconteceu? E aí entra mais fortemente a cultura DevOps de colaboração. A gente não culpa o coleguinha, olha, foi você que não testou, olha, foi você. Não. O que podemos aprender nesta situação prática para na próxima vez isso não acontecer mais? De preferência que não aconteça nunca mais. Isso é DevOps. Ou seja, de nada adianta agilidade nos seus ritos lindos e maravilhosos se todos ali não estão pensando de ponta a ponta. Se não estão envolvendo todos os responsáveis pela entrega de valor. Porque na prática, para o cliente, para nós enquanto cliente, de nada adianta em homologação estar lindo. Ah, mas o PO viu, apresentou lá na review, tá lindo. Parabéns, mas de nada adianta se não é em produção. De nada adianta. É só um ensaio, percebe? Futebol, não é assim? Os times treinam, às vezes até treinam um pouco, né? O meu Flamengo está sofrendo agora no início do ano, em 2026, porque entrou de férias rápido, voltou antes, quer dizer, voltou muito em cima do jogo, tá vacilante aí.
3 jogos perdidos, já perdeu até um título no início do ano. Por quê? Não teve tempo de treinar, mas normalmente é assim, a gente treina para chegar no jogo e arrebentar. Na empresa, a gente planeja o suficiente, o necessário para chegar e fazer um bom trabalho. O que nós, enquanto agilidade, temos que pensar é o seguinte: enquanto eu estou construindo a sprint, desenvolvendo, testando, é tudo treino, tudo bonito, mas só vale em produção. Só em produção que vale. E aí, lógico, além da colaboração para evitar problemas e incidentes e para descobrir a causa raiz, isso é colaboração. Isso não é suficiente. Eu preciso do outro pilar, que é o pilar de automação. Precisamos automatizar o máximo possível tudo. E isso foi fortemente trabalhado no início da cultura DevOps. Qualquer ideia, juntou um desenvolvedor de software e um sysadmin, um profissional de infraestrutura, e falou assim: poxa, o que a gente pode fazer para automatizar a implantação? Porque ainda hoje tem empresa assim, mas principalmente no passado era tudo na mão. Era assim, o time que desenvolvia não tinha nem acesso à produção, por segregação de função, por auditoria. Então, o time que desenvolvia no ambiente de desenvolvimento, jogava para o ambiente de homologação, para o time de QA testar, por exemplo, ou até o cliente testou, tinha um outro ambiente ainda de UAT, testar. Aí depois havia um pedido de mudança para o time de operação, de produção, colocar em produção. Era totalmente separado. Então, quando eu falo que essa guerra civil corporativa, essa briga entre as equipes acontece, não é porque as pessoas são maldosas, é porque a cultura era essa. Segregação de função. Um time pede, o outro time desenvolve, o outro time testa, o outro time coloca em produção e o outro time usa. Era assim nas empresas, aliás. Ainda acontece muito isso nas empresas. Isso protegeu muitas empresas de problemas de produção, ou deveria proteger. Naquela época, você podia implantar uma vez no mês, de 15 em 15 dias, uma vez na semana. Eu trabalhei em iniciativas aí de melhoria contínua, aplicando IT, DevOps, agilidade, Lean, para reduzir essa janela. Olha que interessante. Era uma janela mensal, passou para quinzenal, semanal, e depois a gente conseguiu implantar em alguns sistemas implantação contínua, que é uma prática DevOps que depende de automação. Então, a automação, resumidamente aqui, depois a gente vai aprofundar em outros episódios da nossa série, é assim: quem está desenvolvendo já desenvolve, por exemplo, e já garante o teste unitário. O que é isso? O código é desenvolvido pela Maria como desenvolvedora, mas ela também faz um outro código, que é o teste unitário, para garantir que o código dela tem qualidade minimamente na classe, no mínimo que ela fez lá. Já ajuda. Pronto. Ela já está trazendo uma prática DevOps. Só que isso não é suficiente. Na máquina dela funciona, lembra? Ela precisa garantir que, em homologação, alguém valide. Ela precisa garantir que em produção esteja funcionando. Só que qual o legal? Com o DevOps, você tem ferramentas que vão automaticamente fazer isso. Então, a Maria, nesse caso, como desenvolvedora, quando ela faz o commit, de preferência em lotes pequenos, em vez de acumular código, a cada alteração ela já submete lá. E acontece uma validação do código, por exemplo, se o código tem qualidade. Depois os testes, não só unitário, outros testes podem ser feitos de integração, teste de estresse, um montão de testes, de segurança, tudo automático, porque já foi criada uma esteira de CI/CD que nós chamamos, que é integração contínua, implantação contínua, não. E integração contínua é para o desenvolvedor garantir lá o mínimo do mínimo, né? Ainda em ambiente de desenvolvimento. Passou esse step, aí você tem entrega contínua. Está tudo pronto, alguém vai lá e pum, coloca em produção manualmente. E tem o nirvana da história DevOps, que é implantação contínua. Aqui sim, a cada lote
que tem sentido para o negócio, a gente cria regra, ou criam-se regras para ir para a produção, automaticamente. Só que para fazer isso, o nível de maturidade tem que ser grande, né? Testes automatizados, tem que ter observabilidade. O que é observabilidade? A gente não olha só o aspecto de monitoramento tradicional para ver se o software, por exemplo, está funcionando, está sem bug, ou está consumindo muita memória, ou muita rede. A gente olha na perspectiva de negócio e antecipa um montão de coisa. Aliás, com DevOps, no nível maior de automação, a gente pode fazer self-healing, que é isso? Coloca em produção, o tempo de resposta aumentou, o número de bugs aumentou, você volta à situação anterior automaticamente. Isso é DevOps. Isso é você ter agilidade para negócios. Agora, para fazer isso acontecer, é um desafio. Por quê? Mais do que a ferramenta, nós precisamos criar uma nova cultura nas empresas, em que as pessoas elas não são mais medidas de maneira isolada. Ah, eu sou time de desenvolvimento, eu consigo fazer um monte de funcionalidade na sprint. Não é suficiente. É necessário, é importante, não é suficiente. Então, esse conflito de interesse natural entre o Dev e Ops, a ideia é juntar. Interessante, quando eu trabalhei em algumas iniciativas de DevOps, que a gente falava, né? Pô, aqui, Muniz, nesse departamento aqui, ou nesse conjunto de produtos digitais, ou na empresa toda que eu conheço, a gente está muito longe. É Dev, aí dá um espação Ops. Não é DevOps, é DevOps. A brincadeira que eu fazia é a empresa que não tem essa clareza dessa cultura de colaboração e automação, que é DevOps, DevOps deu ruim, né? Dev implantou, fez alguma coisa, o pessoal de infraestrutura fala, ops, deu algum problema. Alguma coisa foi feita ontem. Para acabar com isso, ou para minimizar isso, é um trabalho contínuo. É igual na agilidade. Aliás, eu mandei ontem o meu novo livro para revisão final na editora. Agilidade para Negócio, que tem a ver aqui com a nossa série. E lá eu coloquei vários estudos do que as empresas estão fazendo no mundo e aqui no Brasil. E lá eu destaquei, por exemplo, os 10 erros da agilidade. Um deles tem a ver com DevOps. Qualquer iniciativa que você tenha necessidade de mudar comportamento das pessoas, mudar o dia a dia, você tem que trabalhar muito fortemente a gestão de mudanças. Você tem que trabalhar muito fortemente um novo jeito das pessoas pensarem e agirem. E essa é uma das grandes falhas que a gente comete, porque normalmente numa iniciativa de agilidade, de DevOps, a gente está tão empolgado que o negócio é bom, porque o negócio é bom. Se você pegar a essência da agilidade, é bom demais você ter essa conexão maior com o cliente, melhor, com a área de negócio, times técnicos e o cliente. Você não foge do cliente, você pede feedback do cliente, muda tudo. É muito legal. Em vez de fazer aquele plano extenso para depois ver se vai dar certo, você valida continuamente. Aliás, o famoso MVP, a famosa cultura de experimentação, não acontece se não tiver DevOps. Então, fazer essa mudança é um desafio enorme. Quer ver? No modelo tradicional sem DevOps, é assim: o time de desenvolvimento ele faz a parte dele e fala, agora está com a infra, agora está com cidade de mim, agora é com eles. É assim. Porque o time de desenvolvimento, enquanto o pessoal está fazendo a parte dele lá, às vezes manual, as coisas, ele pega outra coisa, porque ele é cobrado também. Não é de sacanagem que o time de desenvolvimento faz isso. É cobrado. Aí depois de algumas semanas, alguns dias, que o time de infra operações, no modelo tradicional sem DevOps, fala assim, olha, tá cheio de erro aqui. O time de desenvolvimento nem sabe mais daquilo. Está trabalhando outra coisa. Então, para a cultura que a gente quer hoje nas empresas, implantação contínua, experimentação, MVP, isso não rola mais sem DevOps. DevOps, até falando do livro lá, eu coloquei como uma tendência na agilidade. E é interessante, o livro que a gente lançou, Jornada DevOps, foi em 2019. Eu comecei a pensar esse livro em 2016.
porque eu vi esse clique na minha vida. Eu falei, nossa, eu ficava lá no final do ciclo, como sysadmin, como governança, lá no final. Chegava para mim no dia da implantação as coisas, para mim como líder de governança. Chegava na semana, às vezes em cima da hora, porque o time de desenvolvimento teve vários desafios anteriores e não pôde alinhar anteriormente, percebe? Aí por isso que as empresas criaram os comitês de mudança. Tem que passar pelo comitê. O desenvolvedor, o responsável pela mudança, tem que defender a mudança. Você já viveu isso? Você vive hoje isso ainda? Por quê? Porque a gente não tem DevOps. O DevOps vai resolver tudo? É claro que não. Ele ajuda as pessoas a terem uma visão comum. Isso é importante nas empresas. Quanto mais nós temos uma visão comum, o que é uma visão comum? Uma clareza do objetivo final. As pessoas trabalham melhor, as pessoas se sentem mais confortáveis em opinar, elas têm mais segurança psicológica. O que é isso? Eu não preciso esconder o erro embaixo do tapete. Eu vou falar um negócio aqui que eu já fiz vários workshops de DevOps, juntando agilidade Lean, Agile Coach. Já fiz palestra, fiz mentoria. Eu vou dizer um negócio que eu estou tranquilo que eu não vou dedurar ninguém, beleza? É um negócio sério. Eu já vi muito acontecer o seguinte. Era uma das perguntas que eu fazia quando tem um montão de gente junta, conversando. Queria ver se já não viu isso. O sistema, de repente, ele dá algum problema, né? Ele fica fora, ele fica com um tempo de resposta ruim, ele começa a dar bug. Gente, do nada. Aí, beleza. Alguém vai reclamar, não é isso? Pensa na prática, pensa lá, na tua vida. Hoje você cuida de um sistema na empresa, ou esse sistema aqui de transmissão, ou o sistema que você está assistindo pós-live aqui. Qualquer que seja, né? O YouTube, aliás, a gente está transmitindo para o YouTube, LinkedIn, Instagram, no meu LinkedIn, no LinkedIn da Digital Edu, na plataforma lá exclusiva da Digital Edu, e também uma parte desse conteúdo vai lá para o Spotify. EduTechCast. É o meu, é onde eu coloco lá os meus conteúdos principais quando eu falo de agilidade, tecnologia e negócios. Então, você pode estar assistindo agora. Imagina se cai agora o Spotify, cai agora o YouTube, cai agora o LinkedIn ou qualquer outra plataforma. Caiu. Alguém vai ter que resolver esse problema, não vai? Vai. Imagina, eu estou fazendo de casa hoje esse episódio. Cai aqui a minha internet. Tudo bem que eu estou aqui com Wi-Fi e estou aqui com 5G. Aí te dá algum problema. Alguém vai ter que resolver, não vai? Então, vou pegar uma cena concreta que eu já vivenciei, eu mesmo, e eu já vi várias pessoas. Eu posso dizer centenas de pessoas que eu fiz essa entrevista, ou eu fiz essa pergunta. Eu vou te dizer que hoje ainda acontece, mas no passado, sem DevOps, acontecia mais. Que é o seguinte, e tem tudo a ver com negócio. Imagina um site da Amazon fora do ar. Quanto que se perde de dinheiro? Um site da Americanas.com que vende coisas, né? Mercado Livre, enfim. É um dinheiro na veia, né? Que se perde. Muito bem. Quando alguma coisa está fora, dependendo da estrutura da empresa, se for mais tradicional, vai ser a equipe de infraestrutura, de operações, o NOC, o SOC, qualquer nome que dê, que vai receber essa reclamação, né? Via cliente ou via um executivo. Porque hoje a dependência por serviços digitais é tão grande que muitas das vezes a reclamação vem por cima, vem através do presidente. Não é? Às vezes o presidente está usando o negócio. Já vi isso várias vezes. E ele vai falar, olha, não está funcionando. Beleza. Beleza. Independentemente de qual foi a entrada da comunicação do incidente ou do erro, alguma equipe vai resolver, não é isso? Se é uma equipe mais avançada, a gente tem uma cultura DevOps que é assim, quem desenvolve também suporta. Então, pode ser um time de helpdesk, um time de operações, um time de atendimento especializado. Alguém vai receber essa demanda e vai rotear, vai direcionar para quem resolve. Vamos imaginar que quem resolva, quem deu o primeiro combate, seja o time de infraestrutura, legal? O sysadmin, pessoal de operação. Legal. A primeira coisa que esse time faz é, peraí, aí faz algumas checagens, tem um roteiro para isso, né? Não vai tirar da cabeça. O que eu faço? Peraí, está fora o sistema. Ele vai conferir lá, né?
o servidor está no ar, o link de rede está no ar, o DNS está no ar, enfim, uma série de considerações técnicas. Se está na Amazon, é um problema na Amazon, é um problema no Google, enfim, vai se ver. Aí vê, ué, tá tudo bem, a infra tá boa. Aí, normalmente, essa equipe mais técnica em relação à infraestrutura, esses admin, vai falar, vai fazer uma pergunta. O time de desenvolvimento, ou eles mesmos, vão constatar, teve alguma mudança nessa... Teve uma implantação ontem que derivou esse erro agora? Sabe o que acontece muito? Inconscientemente ou conscientemente, quem está mexendo já quer tirar o foco de que a culpa é sua. Vamos colocar, se for uma cultura muito tradicional. Mas mesmo que for uma cultura, né, mais colaborativa, você quer saber onde está o problema. O problema está onde? E se você vai fazendo check, sei lá. Por isso que a automação em DevOps é importante. Você tem que ter uma ferramenta de observabilidade que te mostra o ciclo lá. Você vê e está aqui, aqui, entendeu? Rápido. Pode ficar perdendo tempo. É um incidente, né? Vai ter que resolver rápido. Mas eu já vi, e aí voltando aqui, que fica entre nós não, né? Eu não estou falando de uma empresa, estou falando de dezenas, centenas de pessoas que me falaram. Sabe o que acontecia muito no passado sem DevOps? Não tinha esse registro. Era assim, se o time de infra fez alguma coisa no dia anterior, ou aconteceu alguma coisa, enfim, e gerou o erro, ou o servidor caiu por outra coisa, ou porque mexeu no serviço, impactou outro, normalmente, numa equipe que tem cultura com baixa segurança psicológica, o pessoal esconde embaixo do tapete esse erro. Entendeu a ideia? Porque eu estou mexendo lá, se você quiser de mim, eu mexo no servidor, eu sei, caramba, foi isso aqui. Aí eu conserto. Aí volta. Aí alguém pergunta, o que ele foi? Ué, eu não fiz nada. Voltou sozinho. Você já vivenciou isso? É estranho, não aconteceu nada. Por quê? Porque geralmente, quando tem essa separação, essa guerra civil corporativa, o time de operações, aí você pode juntar ali governança, pessoal de redes, banco de dados, né? Pessoal de produção mesmo que mete a mão na massa. Essa galera trabalha numa diretoria, num departamento, e normalmente a gente protege os nossos. Normalmente, numa cultura tóxica, né? Não, vamos proteger nosso time aqui. Não é assim? Então, essa galera, no modelo anti-DevOps, mesmo sabendo que cometeu um errinho ou outro, se falar que o erro é deles, dependendo da cultura, eles vão apanhar. Aí parece que eles estão se entregando, dedurando. Pô, você dedurou a gente, é um tiro no pé. Entende? Aí, se foi identificado que o erro que foi relatado tem relação direta com alguma coisa do Ops, de operações, aí pode ser de tudo um pouco. Às vezes, quando se tem baixa maturidade, essas coisas todas, né? Baixa segurança psicológica, o erro não vem à tona. A gente não aprende com o erro, entende? Esconde debaixo do tapete. E o contrário também. O time de dev vai trabalhar com os identes. Não, a aplicação está funcionando. Na minha máquina funciona aqui. E não, é problema de infra. Aí fica essa guerra civil. Então, o DevOps, ele contribui diretamente para diminuir isso. Percebe que é muito mais do que ferramenta? Ferramenta ajuda. Sem DevOps, as empresas ainda vivem essa cultura que eu acabei de falar. É claro que eu exagerei nos exemplos. Será que eu exagerei? Você me fala depois daí. Manda mensagem para mim se você já vivenciou isso. Não precisa dedurar ninguém, não. Por quê? É um trabalho intenso. Aqui, agilidade para negócios, tem que ter executivo contribuindo com isso. Liderança técnica, especialistas de todas as áreas. Existem vários exemplos de empresas mais maduras, com uma segurança psicológica maior. O Google mesmo tem um caso prático de um desenvolvimento, de um desenvolvedor, que ele levantou a mão. Olha, pessoal, eu que fiz um erro aqui, ó. Ele gerou $1 milhão de prejuízo. E ele levantou a mão, desenvolvedor. Olha, fui eu não testei direito aqui,
Esse erro que deu aí, eles estavam investigando a causa, né? Porque quando dá um erro em produção, e a gente viu que teve uma mexida, é só voltar à versão anterior. Se você tem automação, você faz isso automático, com ferramental, percebe? Mas eu tenho que identificar a causa desse erro, desse incidente, para não acontecer de novo. A gente tem casos, você pode pesquisar aí. Engenheiro do Google que trouxe prejuízo de 1 milhão com uma implantação com erro. Está lá, histórico esse negócio. Qual a vantagem disso, quando você tem essa cultura mais DevOps, para agilidade de negócio? Primeiro, você resolve mais rápido, porque a pessoa fala, ó, é isso aqui, fala e volta. Pronto. Você ensina todos. Essa é a cultura DevOps. Você ensina. Olha, eu errei fazendo isso, 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 e deu aquele bug. Então, eu estou falando para não repetir. Eu estou me expondo. Só vai fazer isso quem? Quem tem segurança psicológica de que tem uma cultura DevOps lá. Então, percebe o quanto o DevOps é importante? Eu dei uma pincelada aqui, muito mais com uma visão executiva e estratégica, para você entender. Se tu tem, o teu trabalho depende de software, para qualquer coisa que você faça na tua empresa, sendo você empreendedor, líder, especialista, você precisa investir em DevOps. Essa é a mensagem final aqui, tá bom? Precisa investir em DevOps. Porque sem DevOps, você vai trazer um monte de problema. Porque DevOps, lembra lá? Tem muita empresa que fala assim, aqui a gente tem DevOps. Sai implantando um monte de ferramenta. Isso é só 50%. Os outros 50%, a cultura de colaboração. E qual que é mais difícil? Claro que é cultura. A cultura parece um negócio subjetivo, mas é muito concreto. Tem um erro em produção. Aí tá lá na reunião, lá o pessoal cria sala de guerra, né? E vai, começa a acusar. Foi você. Pronto. Tá claro que ali não tem cultura DevOps. Às vezes a pessoa na reunião até não fala nada, mas por trás fala, e foi fulano, e foi ciclano. E o cara foi mandado embora, viu lá? Que ele falou que foi ele. Pronto, você está dizendo na prática que essa cultura não é DevOps. Legal? Então, nos próximos episódios aí, eu vou aprofundando alguns elementos de DevOps, algumas práticas mais específicas aqui de agilidade para negócios, mas eu tenho certeza, se você refletir no que eu falei hoje, nessa live, se você começar a praticar um pouquinho, 1% do que eu falei aqui, com certeza você começa a viabilizar a cultura DevOps na tua empresa e você vai ter cada vez mais lucro na tua empresa. Porque imagina, um erro em produção traz prejuízo em produtividade da equipe, o cliente fica insatisfeito e troca de empresa. Então, sem DevOps hoje, uma empresa não consegue ter agilidade para negócios. Pensa nisso, pratica isso. E agora eu vou chamar meu grande amigo Wagner para ver se tem perguntas. Olha como é que esse cara é eficiente. Fala, O Muniz! Wagner é o cara do DevOps, automação e colaboração na veia. Olha como é que ele é rápido. É isso aí, meu amigo. Vamos lá, vou tirar esse óculos aqui, porque eu fico menos com cara de senhorzinho, né. Vamos lá. A primeira pergunta aqui do grande Bruno Jardim, tá aqui no LinkedIn. Maravilha, meu amigo. Como medir se DevOps está gerando valor real para o negócio e não apenas eficiência técnica? Caraca, esse cara não é fraco não, hein, o Wagner. Grande Bruno Jardim, grande fera aí da Advise, da editora Brasport. Eu acho legal aqui, Wagner, que a nossa equipe está participando justamente para sempre crescer, né? O Bruno, ele participou, escreveu o capítulo do livro DevOps, primeiro livro. A gente trabalhava junto em outra empresa e ele trabalha comigo hoje. E é legal a pergunta do Bruno. Aliás, você falou do LinkedIn, não esqueçam, quem está aqui no LinkedIn, curte essa live, qualquer que seja a plataforma, comenta, mas curte, porque você ajuda o algoritmo a te avisar na próxima, para chegar para Isso aí, você, e você contribui para esse conteúdo e para mais pessoas, né, Wagner? É sempre bom a gente isso aí. lembrar disso. Vamos lá, o Bruno, eu falei alguns elementos, mas eu vou dar uma consolidada aqui, que é importante o que tu falou. De nada adianta ou não é suficiente DevOps trazer eficiência, porque ele traz. Eu vou implantar mais rápido, eu vou reduzir erros. Como a nossa série aqui envolve agilidade para negócio, a grande pergunta do Bruno, que tem tudo a ver, é como eu melhoro o negócio com DevOps. E aí, Bruno, tem alguns indicadores, por exemplo, a gente quando reduz erros, que parecem técnicos, mas quando a gente reduz um erro de um sistema crítico, a gente está melhorando o negócio, ou deixando de perder cliente,
ou deixando de vender. E aí, Wagner, é legal conectar essa pergunta com o Bruno de de outro episódio que eu falei de priorização. E é importante a pergunta do Bruno que me fez aqui complementar o que eu falei até agora, Wagner, que é o seguinte: é praticamente impossível uma empresa aplicar DevOps em todos os sistemas, em todos os produtos digitais. É impossível, porque é muita coisa. Então, se você pensa numa startup, tipo o Spotify, que só tem um serviço que começou, ela começa já lindo, né? Não tem legado. Pô, molezinha, impronta DevOps, show. Agora, pega uma empresa real aqui do Brasil, né, Wagner? Pega um banco, uma seguradora, uma empresa que já tem 10, 20, 30 anos de mercado. Essa empresa é sucesso. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Uma empresa que está hoje aberta, funcionando, entregando valor para o cliente, é sucesso, mesmo que ela use mainframe, sistema legado, sistema desktop. É sucesso, senão não estaria viva. Aliás, eu comentei do livro que eu vou lançar, Wagner, a gente vai sortear aqui, quando for lançado, Agilidade para Negócio, que é o seguinte: eu atualizei no domingo um indicador que você conhece bem, né, Wagner? A maioria das empresas fala em 5 anos. Eu peguei o estudo do IBGE. 60% das empresas quebram. Elas fecham as portas em até 5 anos. Então, uma empresa que hoje não aplica DevOps, ela tem mais chance de fechar, porque o cliente hoje tem opção na palma da mão. Então, né, Wagner? Vamos lá, fala assim, o Wagner fala bem, pô, Muniz, tem um equipamento melhor. Wagner é o cara dos equipamentos digital, né? Tem um microfone, tem uma câmera melhor. Aí manda o link para mim lá para eu comprar. Se eu não compro no Mercado Livre, eu compro na Amazon. Assim, ó, com um clique. Então, hoje a competitividade é muito maior. Então, é isso, Bruno. A gente sempre tem que priorizar quais sistemas que a gente vai começar as práticas de DevOps, que eu falei hoje, e depois você vai expandindo. Porque é impossível fazer tudo. Essa é a mensagem também para ficar o pessoal mais pé no chão, né, meu amigo Wagner? É isso aí, Muniz. Ô Muniz, para a gente fechar aqui, tem a pergunta aqui tem uma pergunta do Carlos que foi praticamente igual a do Bruno. do Bruno Jardim, tá. Mas eu vou Hum. fazer do Pedro para a gente fechar aqui, que é o seguinte: na sua experiência, Muniz, qual é o primeiro sinal claro de que a empresa está no caminho certo com DevOps? Boa pergunta, Pedro. Um sinal legal é quando, por exemplo, a gente tem um incidente em produção e as pessoas não ficam se culpando. É um sinal legal. Aí entra muito fortemente o primeiro pilar que eu falei, que é a cultura da colaboração. Então, imagina, é interessante isso, né, Wagner? Quando dá um incidente de produção, é tenso pra caramba. A gente tem que ter também empatia para a pessoa que recebe o incidente. Eu já vivenciei isso, Wagner, com a minha equipe. Eu não era, nesse momento, né, como eu falei, eu já fui sysadmin, eu administrava redes. Depois eu passei para gestão com IT, com COVID. Mas eu liderei uma equipe, Wagner, que era assim, dava um erro, um incidente, se não resolvesse rápido, parava a equipe toda, cara, ou várias equipes para resolver. Negócio sério. É uma tensão muito grande. E aí, o indicador, Pedro, é quando a gente entra nessa sala de guerra, né? A gente chama de sala de guerra para resolver. É uma guerra contra o incidente, tá? Mas, às vezes, as pessoas fazem guerra entre elas. Então, tá numa sala de guerra, o sistema tá parado, até o presidente está cobrando, todo mundo cobrando. E aí, quando volta? Quando volta? E as pessoas conseguem justificar, argumentar que está no caminho, falar o que foi feito, sem uma acusar a outra. Pô, olha, esse é um nível muito bom de DevOps. Um outro mais fácil, por exemplo, sprints lá do Scrum de 2 semanas, mas a gente só coloca em produção 3 meses. Não tem DevOps aí. Uma coisa que pode já indicar que a gente está começando DevOps é: eu passo a implantação de 3 meses para um mês, já ajudou. Para uma semana. Opa, é um sinal. E aí, fechando aqui, para te devolver, Wagner, sempre priorizando também. Não vai dar para fazer tudo isso. Aliás, falando em derrota ninguém conta, né, Wagner? Eu já errei nisso. Eu trabalhei liderando uma iniciativa que era para pegar 300 sistemas e colocar algumas práticas DevOps. São várias práticas DevOps, não uma só. E na época era o pilhadão, vamos, todo o sistema.
Aí um executivo falou assim: Muniz, deixa eu te falar aqui. Não dá, Muniz. Eu cobrando desse executivo. Tá, vamos fazer um roadmap. Aí eu entendi, falei, putz, eu estava muito empolgado aqui falando, fazendo besteira, pressionando a equipe para fazer em tudo. Não dá para fazer em tudo de uma vez só. Cria-se um plano. Aí você vai fazendo e melhorando. Beleza, meu amigo Wagner? Fantástico, cara. Ó, para quem tá aqui na Digital Edu, já coloquei no chat o link do certificado, tá? Então já Boa! aproveitem, já cliquem. Quem tá nas redes sociais e quiser o certificado deste encontro, é só acessar digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito, acessar a aba Digital Edu ao vivo e entrar na live, tá? Vai estar esse link dura 5 minutinhos, então dá tempo de fazer esse cadastro breve, que é bem rapidinho mesmo, e acessar, tá bom? Muniz, para a gente fechar aqui, então, até a Zandra fez uma pergunta, nós temos, assim, tem que ser uma pergunta mais rápida, é, deixa eu ver aqui, a Zandra, grande Zandra, maravilha. Ela perguntou: a cultura DevOps é aplicável em uma organização tradicional que está implantando uma área de automação? Excelente pergunta, Zandra. É autora da jornada, Zandra. Tive com ela lá no evento do HDI. Muito bom, Zandra. Quer dizer, eu acho que é ela, né, Wagner? Porque Zandra só deve ter uma, né, cara? Tem essa Zandra, que eu vantagem aí. conheço é só uma. Ter um nome diferente ajuda nisso, né, cara? É zandra@gmail.com, só tem ela, né? E aí, Zandra, tem tudo a ver com o que você falou. Eu sei que você é fera aí em governança, gestão de serviços. Um dos projetos que eu participei, eu tive a ideia até de escrever um livro com as minhas experiências e com uma base sólida que eu estudei, era uma empresa tradicional. E a gente tinha lá implantação de 15 dias. A gente saiu, usando de 15, melhor, era 30 dias, a gente passou para 15, semanal, e depois a gente definiu alguns sistemas que o próprio desenvolvedor colocava em produção, com os controles adequados para a auditoria, que era uma empresa listada na Bolsa, tem toda tinha a questão da SUSEP, a INS. Então, é possível sim. Agora, não sendo tão superficial aqui na minha resposta, é um desafio maior. Porque a cultura que está impregnada é a separação, cada um faz o seu pedacinho. Quanto maior a empresa, é mais desafiador, porque você está mais dividido, né? Mas fica tranquilo, Zanda, que ao longo dos novos episódios, eu vou trazer outros elementos que contribuem aí para empresas tradicionais aplicarem na prática agilidade para negócio. Não é isso, Wagner? É isso aí, Muniz. E para a gente fechar oficialmente, vamos falar aqui rapidinho sobre o MBA, né? Gestão para Negócios. Lembrar o pessoal que, se quiser, quem quiser mais informações, pode mandar mensagem diretamente por WhatsApp ou acessar a página da Advisor, né? Pode falar, pessoal, Muniz? Boa, Wagner, boa. Trazendo uma profundidade maior do que esses episódios aqui, que é de 1 hora, né? A gente estruturou um super MBA, Agilidade para Negócios. Lá a gente fala de DevOps, de negócios, de tecnologia, de agilidade, gestão de serviços, e melhor ainda, nós temos professores que são referência. Então, tem mentoria individual com o executivo, quem é aluno, ganha 10 livros, é um negócio fantástico. E aí, quem quiser participar do processo seletivo, pode mandar mensagem para mim, para o Wagner, pode mandar mensagem, se você já faz parte da plataforma Digital Edu, manda lá uma mensagem que o Wagner vai atender vocês, coloca aqui no meu LinkedIn, ou no LinkedIn do Wagner, enfim, coloca lá que você quer saber mais sobre o MBA, e aí a equipe da Anguera, aliás, esse MBA, ele está disponível pela Anhanguera, que é o maior grupo educacional do Brasil. Então, é um MBA diferenciado, eu estou coordenando aí, e eu recrutei, Wagner, só os melhores professores, não é isso, bonitão? Tô no mudo, tô no mudo. É isso aí, gente. Tudo que o Muniz toca, gente, vira ouro e é maravilhoso. E fica a dica para vocês aí, tá? Botei o WhatsApp aí na tela para vocês. Então, para quem fizer sentido, entre em contato com a Boa. gente para fazer, quem passa para vocês todas as informações necessárias, tá? E nos encontraremos então na terça-feira, na quinta-feira, né, Muniz? Às 9 horas da manhã para mais agilidade para Opa, negócios. aproveitando a pergunta da Zandra, o tema de quinta-feira é governança na agilidade para negócios. Porque um grande problema na agilidade, né, Wagner?
A galera achar que tem que focar na inovação e esquecer controle. Isso é um problema. Tem que balancear as duas coisas, inovação e governança. Então, na quinta-feira, eu vou mergulhar sobre esse tema aí e tenho certeza que vai contribuir muito para quem trabalha em empresa tradicional ou quem trabalha numa startup que está crescendo. Tem que balancear as duas coisas, governança e inovação. Esse é o tema de quinta-feira, né, Wagner? Isso aí. Então, gente, sucesso. Entre em contato com a gente, com certeza vão ser bem atendidos e nos encontraremos na quinta-feira para mais agilidade para o negócio. Um abraço, Muniz. Grande Wagner, valeu. Parabéns para quem chegou até a final. Até a próxima. Bom dia.